nós psicologicamente temos que trabalhar com a pessoa que temos. Não vou dizer não vai comer gelados porque não deve, quer dizer, não tem... Tadinha da grávida. Exatamente. Tão sensível, E ainda depois vai dizia- tirar a alimentação que ela mais gosta. Depois diziam que a criança podia nascer com o desejo, não é? E a culpa era O sempre bebê da nascia com cara de nutricionista. gelado. Exatamente. E, portanto, tem que ser muito negociado a nível alimentar com as grávidas, porque são individuais, cada uma tem um sintoma e ao falar com várias, os sintomas são completamente diferentes, umas passam muito bem, outras passam mais cansadas, menos cansadas, outras têm desejos, outras não têm desejos e, portanto, aí nós temos que mudar a parte alimentar muito de forma com que elas consigam ter uma alimentação equilibrada durante o processo todo, não é? E que consigam ter o aporte nutricional para o bebê, que essa é a parte mais importante, não é? Conseguir ao longo do dia separar ao longo do dia a parte alimentar para conseguir que o bebê tenha o aporte de todos os nutrientes. Isso é o desafio maior que nós temos a nível de nutrição. Para quê? Para que a mãe seja super equilibrada, não só para ela, mas também para o bebê. Depois, mais coisas a nível da gravidez, são aquelas mães que têm enjoos. Enjoos Como matinais. ajudar? Exatamente. É muito difícil, não é? Aquelas mães que têm enjoos e outras que chegam mesmo a vomitar constantemente. Sólidos. Os alimentos sólidos são aqueles que acalmam mais a nível do estômago. Os líquidos têm que ser sempre fora das refeições, porque os líquidos com os sólidos pode ainda haver mais regurgitação e levar ao vómito. Elas sentiam-se muitas vezes tontas de manhã, já com a sensação de enjoo, e normalmente muitas delas o que é que faziam? Bebiam água, ainda pior. Portanto, não, era comer uma bolachinha sólida, mastigar bem, de forma calma, para que não haja logo de manhã os sintomas de vómito e para ao longo do dia elas conseguirem se equilibrar. Portanto, o truque, e claro que refeições leves, poucas gorduras, não é? Porque a gordura também faz com que aqui as digestões sejam muito pesadas e pode trazer mal-estar. Só por si as digestões ao longo do tempo da gravidez começam a ficar um bocadinho mais lentas. Não só porque a barriga cresce, o bebê começa a ocupar espaço e o estômago, o corpo também fica um pouco mais lento. E então nós temos que, elas podem fazer várias refeições ao longo do dia, volumes pequenos, mas sólidos, e depois fora das refeições, líquidos. Em relação aos líquidos, há muitas perguntas, o que é que eu posso beber? Só água? A nível de chás, infusões. Chás não, infusões. Infusões básicas, uma cidreira, uma camomila, coisas muito básicas. Lembro-me que comprei uma que era adequada para amamentação, que era à base de funcho, anis, portanto, para amamentação poderia ser, e eu utilizei, como eu estava frio em inverno, utilizei esse chá durante os 3 primeiros meses. Portanto, infusões, ok. Fora disso, chás, como tem cafeína, são excitantes, eu retiro sempre da alimentação. Outros casos que nós temos são as grávidas que ficam obstipadas. Porque muitas vezes são suplementadas com ferro e o ferro faz com que realmente haja obstipação, ou porque há uma mudança a nível orgânica, não é? E que o trato intestinal, por algum motivo, começa a parar e, portanto, é uma das contraindicações, não é? De tomar ferro é a obstipação. O que é que nós sugerimos? Alimentos com fibra, sim, mas principalmente aquela fibra que eu não sinto na boca. Por exemplo, se eu comer um kiwi, aquele tem imensa fibra, eu não sinto a fibra na boca, porque ela desfaz-se rapidamente. Uma maçã, eu mastigo a maçã, eu não sinto a fibra, não é? Não são igual aos alimentos integrais. E, portanto, optar os vegetais de folha verde são os alimentos que têm imensa
fibra desse género e que eu como e não sinto, por exemplo, esparregado, couve, tudo que seja de folha verde. E depois tem outra vantagem, ao consumir esses alimentos de folha verde é o ácido fólico. Apesar que todas as grávidas estão suplementadas com ácido fólico, mas eu tenho que consumir também na minha alimentação. E as folhas verdes também têm muito ácido fólico. Tem vitamina K, que ajuda também na coagulação a nível do sangue. E, portanto, ter esses alimentos durante a gravidez é só vantajoso. Não só, nós devíamos ter todas as cores. Sim, sim. Os verdes, os vermelhos, os amarelos, não é? Porque todos têm as suas propriedades. E, portanto, quanto mais diversificada é a minha alimentação, melhor. Em relação a algumas frutas, no caso, os morangos, não é que tem muito, os morangos não dá para descascar, desde que sejam muito bem lavados, não é? Tem aqui alguma forma de conseguir controlar a toxicidade a nível dos morangos. Algumas grávidas consomem os morangos e outros, as cerejas que vêm agora e etc. Portanto, são alimentos que elas pedem porque são frescas e quem está grávida nesta altura tem muita variedade, não é? E, portanto, desde que seja bem manipulado, bem controlado, são alimentos muito ricos para a parte alimentar. Agora lembrei-me que eu tinha aqueles programas que acompanha a grávida, Sim. aquelas aplicações no telefone. E é engraçado que quando começou agora, estas semanas, apareceu o mês da cereja. Portanto, o mês da cereja, ou seja, porque realmente é a fruta que agora está disponível, eles a explicar realmente que a nível nutricional é muito rica, excesso aumenta os níveis de açúcar e não é positivo, não só porque nós não queremos aqui nem crianças com excesso de peso e nem mães com diabetes. E, portanto, precisamos ter controle nas quantidades. Eu gosto muito. Ok, faz uma dose ao meio da manhã, uma dose ao meio da tarde e, portanto, vai dividido aquele quilo de cerejas pela semana toda, está perfeito. Não é? Portanto, comer 1 quilo de cerejas num dia só, porque estou cheio de desejos, não é o melhor de todo. Portanto, quando elas pedem algo que tem desejo, é sempre controlado. Ok, no caso do gelado, ok, pode ser, mas vamos tentar pôr aqui num horário e num formato que eu consiga comer de forma controlada, porque depois vou aumentar de peso se comer tudo de uma vez. Não é? E, portanto, isso também é controlável a nível alimentar. No caso da obstipação, realmente podem também utilizar os frutos secos, que têm ômegas, também para poder ajudar no trato intestinal. O que eu peço é sempre que mastigam muito bem. Muito bem, tem que ser bem mastigado, não só porque para os óleos que estão dentro das sementes sejam absorvidas pelo organismo. Está bem? Portanto, durante a gravidez aparecem vários tipos de complicações, mas que a alimentação, a nutrição vai moldando conforme a situação que nos aparece e que são muitas. São muitas situações que aparecem a nível de retenção de líquidos. Quem vai passar o verão, a retenção fica mais complicado. Sim. Exatamente. Tentamos dar alguns alimentos que possam ajudar a nível mais da drenagem. Utilizamos, por exemplo, o pepino que dá para lavar e descascar e, portanto, elas podem fazer algumas saladas. O aipo, que pode utilizar tanto em cru como também em sopas, em caldos, que também ajudam. Melancia que agora também vem em melancia, portanto, ajuda também a estimular a nível de drenagem, porque hoje em dia as grávidas já permitem que possam fazer alguma drenagem, tem que ser um técnico especializado, porque é um mau... Exatamente, se não for alguém que saiba fazer, portanto, não é perigoso e faz mal tanto para a mãe como para o bebê. E, portanto, hoje em dia já é permitido fazerem. Há uns anos atrás, não. Lembro-me, há uns anos atrás,
vinham as grávidas à consulta, não tínhamos grande solução e que se não moldar a alimentação e retirar muitas vezes o sal, depois ao retirar o sal elas sentiam-se com hipotensão, não é? Porque está calor e tínhamos aqui várias situações. Saber gerir. Exatamente. Saber alimentar. Não é fácil, Pois, portanto temos que gerir muito bem a parte alimentar para que elas consigam se equilibrar durante a gravidez, não é? Lembro que há uns anos atrás o café é algo que eu não permito, não é? Mas, por exemplo, os médicos permitem. E, portanto, eles dizem, mas eu de vez em quando tomei ali um café para subir a tensão. Ok, é de vez em quando, não é? Mas não é fácil depois conseguir controlar aqui esses sintomas todos e muitas vezes nós vamos ver aquilo que é mais fácil que estar à mão. E de tantos problemas que surgem. Exatamente. Perto do final da gravidez, não é? No final da gravidez, o maior conselho que eu dou às mães é não aumentem a parte alimentar, porque só por si o bebê vai já aumentar. E, portanto, tentar equilibrar, dar do melhor a nível nutricional, mas, como sabem que ele está num desenvolvimento muito grande, muitas vezes caem no erro de aumentar a parte alimentar, que não tem necessidade nenhuma. Ou seja, o próprio corpo dá sinais se o bebê ou não está a desnutrir. Uma das coisas que acontece é a falta de proteínas no final, porque ele tem um grande desenvolvimento, não é? Precisa de imensas proteínas e depois não está a crescer dentro daquilo que é os parâmetros normais. E muitas vezes aparece grávidas que têm falta de proteínas e aí nós temos que fazer uma dieta especializada. Por exemplo, lembro há uns anos atrás que recebia algumas grávidas nessa situação e, por exemplo, fazíamos molotov sem açúcar, portanto, fazíamos claras batidas, suspiros sem açúcar, portanto, punhamos raspa de limão, punhamos coisas mais aromáticas, raspa de limão, laranja e etc, para elas comerem, para poderem ter um aporte elevado de proteínas. Hoje em dia é fácil. Hoje em dia nós temos proteína, no caso as claras em pacote no supermercado, e hoje em dia é fácil de utilizar para poder aumentar o aporte. Queijos pasteurizados, tínhamos que aumentar o aporte de carne e peixe nestas situações para poder haver um maior desenvolvimento e crescimento, porque muitas vezes o bebê não cresce por causa das faltas de proteínas. E os médicos exigem que as mães consigam equilibrar, só que depois elas perdem-se, ficam tão assustadas que perdem-se um pouco na parte alimentar. E aí, realmente, a nutrição é necessário encontrar um profissional. É muito necessário nessa fase, porque sentem-se muito perdidas, está no final, o bebê não está a crescer e muitas vêm ter connosco desesperadas e não é assim tão difícil. Fácil, sim. Não é difícil moldar nesses casos, mas é difícil, por exemplo, elas têm que estar debaixo em casa e não podem se movimentar. Portanto, temos de ter alguém que possa ajudar para poder levar esses alimentos à grávida. Era mais fácil se fosse desde o princípio sempre acompanhado e sempre a cumprir as coisas. Exatamente, é sempre mais fácil porque cada grávida passa por vários ciclos, não é? E, portanto, já passamos aqui por vários ciclos que podem acontecer ao longo do tempo numa grávida. E cada situação tem que ser moldada de forma que ela consiga ultrapassar a situação de forma equilibrada. E aí, realmente, a nutrição, desde o início até o final, é muito importante para o desenvolvimento e o bem-estar da mãe.